Oi, pessoal, tudo bem? Voltei com Projeto Marcas de Combate, falando sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de 5 em 5 minutos todo dia, menos domingo, porque domingo é o meu dia offline. Então, a gente está falando do Barba Azul e a gente ainda tem muita coisa para falar sobre o Barba Azul, mas eu sempre estou pensando na evolução da história, na sequência, né, das coisas que eu estou falando para vocês. Deixa eu ajustar aqui para não cair, né? Porque de vez em quando dá uns desastres. E eu queria dar alguns exemplos pra gente, porque a gente está naquele momento de abrimos a porta e descobrimos os esqueletos e a chave, a gente até tá tentando disfarçar que não tem nada de errado, tapar o sol com a peneira, né, colocar panos quentes, mas a chave fica sangrando. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês para ver se fica um pouco claro, se você também consegue identificar situações parecidas. E eu vou contar histórias que aconteceram com as minhas amigas. Não vou falar o nome de ninguém, é claro, mas quem sabe você é uma delas, ou quem sabe você tem a mesma história aí na sua vida. Então, primeira aqui que eu me lembrei foi assim, eu tenho uma amiga que uma vez, um tempo atrás, bastante tempo atrás, muitos anos atrás, ela emprestou um celular velho que ela tinha pro namorado dela, um namorado que fazia, sei lá, acho que uns 3 meses, 4 meses de namoro por aí. Era recente o namoro, e ele ficou sem celular, não me lembro qual motivo, e ela emprestou um celular velho que ela tinha, mas sabe um celular desses assim que é pré-smart, né? Alguma coisa assim, meio smartphone, não sei. Um pouco smart, mas não tanto quanto que a gente tem agora. E beleza, aí ela emprestou, enquanto ele ia, sei lá, juntar grana pra comprar um outro, enfim. E aí, tinha alguma coisa salva no celular dela. E ele foi pra casa dela um dia, na hora do almoço, e fez um escândalo, porque tinha alguma mensagem de alguém muito antiga, alguma coisa muito antiga. E a mensagem nem era nada assim comprometedora, mas dava pra ver que era alguém que ela tinha tido algum romance. E ele fez um escândalo na casa dela, e ela ficou assim, tipo, ela ficou se explicando, e ele fez ela, sei lá, cortar contato com a pessoa, e a partir dali começou esse tipo de abuso no relacionamento deles. Eles não estão mais juntos, já faz anos também, mas entende? Ela aceitou, ela permitiu aquele abuso ali. Quando, na verdade, ele deveria ter ficado grato por ela estar emprestando um telefone, ela estava fazendo um favor pro cara. Relação tóxica. Outra história aqui, tenho um papelzinho aqui que eu anotei. Outra história. Uma amiga me contou que ela conheceu um cara e, assim, logo no começo ele falou assim: "Ah, eu tô gostando muito de você, mas é uma pena porque eu já sei que eu vou partir o seu coração." Que papo é esse, gente? Quem que tá gostando de alguém chega e fala: "Ah, eu já sei que eu vou partir o teu coração." Ó, barba azul, alerta, sinal de alerta. E de fato, depois ela descobriu que ele era casado. Uma outra me contou que o carinha que ela tava saindo, assim, fazia bem pouquinho tempo, de imediato ele mentiu a idade. Quando eles se conheceram, ele falou que ele era mais velho, porque ela era mais velha que ele, e aí ele falou também que ele tinha, sei lá, acho que uns 10 anos a mais do que ele tinha de verdade. E depois de um tempo, ele confessou pra ela. E tá, ela, aquela coisa, né? Resolveu ignorar, porque ele explicou pra ela que se ele dissesse a verdade naquele dia, ela não ia nem dar uma chance pra ele e tal. E o que que aconteceu depois? Ela foi descobrindo várias outras mentiras dele. Também não ficaram juntos. Então, barba azul. Uma outra, é tudo exemplo de mulher, né, gente? Mas pode acontecer com homem também, tá? Uma outra, ela era gerente numa empresa e ela era gerente mais assim, by the book, sabe? Mais só no papel, porque ela não podia tomar nenhuma decisão. Na empresa existiam esses cargos de gerente e diretor, só que no final das contas eram os donos que decidiam tudo, ela não podia decidir investir nada, em fazer nenhuma campanha de marketing, ela não podia fazer nada sem a anuência dos donos. E aí ela sempre vinha mostrando que muitas decisões que os donos tomavam não eram boas, ela dava alternativas, mas eles ignoravam. E ela vinha mostrando, ela vinha demonstrando insatisfação com a situação. E aí eles promoveram ela de gerente para diretora, sem aumento de salário, sem nada, mas para ela calar a boca. E ela aceitou e nada mudou. Depois de um tempo, ela foi demitida. Próximo aqui. Uma outra amiga que entrou num trabalho
com uma promessa assim, ela entrou, ela já recebia X num determinado lugar, e entrou, só que ela queria sair desse que ela estava insatisfeita, e ela conseguiu um outro, e ela entrou ganhando um pouquinho menos do que ela ganhava, e com a promessa de que daqui a um ano ela ia ter um aumento. E passou um ano, e passou mais um mês, e 2, e 3, e 6 meses, e ela vinha tentando conversar isso com os chefes, e ela teve que acabar saindo. Então, assim, aquele momento ali, então assim, a gente recebe os sinais de alerta, e aí o que a gente tem que fazer com isso, né, que a gente descobre? A gente tem que se perguntar o que, ou seja, descobrimos a porta com os corpos, e depois o porquê eu aceito, por que eu permito isso, por que eu fico, por que com essa atitude, por exemplo, da pessoa lá do celular, ela tinha que ter só dito pra ele, querido, eu te fiz um favor de te emprestar um aparelho que é meu, e você nem tinha que estar olhando coisa minha, mas você olhou, ok, simplesmente não tem o que você reclamar, além do que é uma coisa do passado. Por que ela não fez isso? Então essa pergunta de por que eu não me posiciono, eu vou descobrir aonde estão os meus medos, aonde estão as minhas inseguranças, por que eu não tenho cara de me manter na minha postura, na minha posição. Então, no caso dela, a gente conversando, ela foi me falando que ela tinha medo de perder ele, e daí eu, tá, mas por que você tem medo de perder uma pessoa que faz isso? Porque eu tenho medo de ficar sozinho o resto da vida, porque ninguém vai me querer, porque eu não sou boa o suficiente. E aí a gente começa a investigar a origem, da onde que vem essa ideia, da onde vem esse pensamento. E aí a gente chega numa coisa lá de trás. Aí é que a gente fica devastado e a chave não para de sangrar. Porque cada porquê desse vai levar você para um lugar que é mais grave a seu respeito, que você fica sabendo assim, nossa, eu penso isso de mim. Aí, ó, o predador interno. Eu penso isso de mim. Nossa, eu aceito isso. Nossa, por que eu penso isso? Nossa, mas isso é uma coisa que aconteceu lá, sei lá, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 20 anos, enfim, não sei qual que é a sua idade. Mas isso é uma coisa, por que eu penso isso? Por que eu permito isso? Por que eu acreditei nessa mentirinha que me contaram lá atrás? Ou por que eu interpretei assim? E aí essa chave não para de sangrar. É um momento de descoberta de coisas dolorosas. E vai chegar um momento que essa dor vai ser tão grande que você não vai mais conseguir disfarçar para o Barba Azul da sua vida. E ele vai ficar sabendo, e aí ele vai tentar te dar um golpe fatal. E aí nós vamos ver como é que nós vamos fazer para não morrer, para não entrar nessa linha lá dos esqueletos, tá bom? Beijo, gente, até amanhã.